pessoal, boa tarde a todos e todas. Acho que estamos, o pessoal está entrando ainda, mas já deram um sinal aqui para a gente começar. Bom, primeiro, agradecer a presença de vocês, em nome da ABAT, da Associação Brasileira de Advocacia Tributária. Infelizmente, o nosso presidente, o Dr. Rally Henares, ele não pôde estar conosco por enquanto, né? Ele ficou preso numa reunião, mas logo mais ele entra aí com a gente para participar desse evento, tá? Eu queria aproveitar para convidá-los, né, e convidá-las a fazer parte, né, dos nossos comitês, né? Nós temos comitês de temáticos na ABAT, fazemos reuniões aí com frequência. A Ana Cláudia nós tivemos aonde ter a Ana Cláudia uma de nossas reuniões do Comitê de Tributação da Economia Digital, que eu coordeno. E o tema de hoje, tá difícil esse ano dizer qual que é o tema do momento, né? Depois dos últimos acontecimentos, principalmente quinta-feira passada, com tantas novidades, mas certamente é um dos temas que está no pódio, pelo menos, né? No mínimo, né? Como um dos temas do momento, né? E a gente escolheu esse tema justamente por estar causando bastante discussão, né? Muitas dúvidas no mercado, né? Essa medida provisória dos preços de transferência, que tem uma finalidade, né? Muito clara, né? E muito definida ali né? Pelo menos na exposição de motivos, né? Da medida provisória, tentando, né, alterar, né, o sistema brasileiro atual de preços de transferência, que é baseado num sistema de margens fixas que é bastante distante, né, da prática internacional, principalmente falando aí de países membros da OCDE e recomendações da OCDE. E aí isso causa diversos problemas, né, como a dupla tributação da renda, né, em alguns casos, algumas situações em que as margens fixas causam uma tributação mínima no Brasil. Isso está na exposição de motivos, né? E aí a intenção é introduzir aí um novo marco, né, para essa matéria no Brasil, aproximar a legislação brasileira de um princípio de arm's length, né, que é o paradigma mundial, adequar a legislação a algumas operações mais complexas, né, como intangíveis, reestruturação de negócios, enfim. E aí uma questão que foge talvez um pouco da legislação em si, mas é que facilitar a entrada no Brasil na OCDE, né? Então, para isso nós escolhemos, né, e convidamos aqui 4 especialistas, né, no assunto para tratar dessas novas propostas, dessa nova proposta de alteração da legislação, né? Então, o nosso formato aqui vai ser de 4 apresentações, tá? Eu já vou apresentar aí os nossos ilustres convidados, a quem eu agradeço, né, por ter aceitado aqui participar do nosso evento. Vocês tem aí o chat, né, na tela, embaixo na tela, podem fazer perguntas. A gente vai deixar, até para fluir as apresentações, a gente vai deixar perguntas e respostas para o final, tá? Para depois das apresentações, mas, por favor, fiquem à vontade aí para já endereçar as perguntas no chat quando quiserem. E aí, no final, enfim, até se alguém quiser fazer uso da palavra para pontuar qualquer questão ou dar um comentário, a gente também pode fazer isso. E eu vou pedir, como a gente está num formato aqui de reunião, não é? Então eu vou pedir para que todo mundo deixe o microfone fechado enquanto não estiver falando, né? Para a gente evitar aí que o palestrante, que o apresentador tenha algum problema para concluir a fala. Tudo bem? Para desenvolver a fala. Então, vou começar então com o nosso primeiro palestrante, que é o André Novaski, né, que vai dar um panorama geral da MP, né, e comparativos com o regime anterior. O André, ele é sócio da área tributária do Demarest Advogados, mestre em Direito Tributário pela FGV, ele é pós-graduado em Administração de Empresas pela FGV e advogado formado pela USP. André, a palavra é com você. Obrigado pela participação. Boa tarde a todos. Maurício, eu que agradeço o convite, o gentil convite
da ABAT. Como você falou, acho que a ideia aqui é trazer um pouco, pincelar um pouco desse um dos temas do momento, né? Realmente, o final do ano passado e o começo desse ano estão bem agitados, né, na matéria tributária. Então, a gente tem vários assuntos aí pipocando, e essa nova MP de Transfer Pricing é um dos assuntos, né? Então, trazendo um panorama geral aqui para todos, né? Eu sei que todos, se não todos, a maioria aqui já leu a MP de cabo a rabo, exposição de motivos, etc., mas acho que vale a pena a gente trazer, né, um panorama geral aqui para ficar todo mundo na mesma página. Então, a nossa legislação, né, 9430, uma legislação de 96, né? Uma legislação que, na sua exposição de motivos, por mais curioso que possa parecer, se dizia inspirada, né, nas diretrizes da OCDE, só que na prática não era bem assim, né? Então, é uma legislação que que teve poucas atualizações, né, ao longo do tempo, né? A gente teve algumas alterações com relação a operações financeiras, com relação ao método PRL, mas o cerne da 9430 ela não foi alterada, né? Não foi modificada e atualizada ao longo do tempo, né? Então, uma das críticas, inclusive, que se fazia à nossa legislação é que a nossa legislação teria parado no tempo, enquanto os próprios guidelines da OCDE estavam sendo sempre constantemente atualizados, né? Bom, essa nossa legislação era baseada em margens fixas, né? Então, o que é isso, né? A gente tem métodos, né? Diferente da OCDE, que tem métodos baseados sempre em comparabilidade, né? Então, quando eu falo da utilização de um método com base em margem de lucro, eu não vou ter uma margem de lucro fixa, eu vou sempre pegar e fazer uma comparação para verificar qual é a margem de lucro que um terceiro está praticando numa condição de mercado, né? Não é exatamente isso que a 9430 fazia, né? A exceção do PIC, que a gente utilizava para comparar preços e chegar no preço parâmetro diretamente com a comparação desse preço, os outros métodos eram baseados em margens fixas, né? Bom, em 2017, o Brasil pleiteou seu ingresso, né, no CDE, e de lá para cá, o CDE e a Receita Federal fizeram um esforço conjunto para analisar a nossa legislação e verificar onde a gente tinha divergências com relação às diretrizes da OCDE. Então, foram identificadas lacunas, diversas lacunas foram identificadas. E a ideia qual que era? Era trazer a legislação brasileira ao padrão da OCDE, né? Por que isso, né? Porque, bom, primeiro o Brasil tem o interesse, né, pelo menos interesse manifesto do governo anterior de ingressar no OCDE, né? E para isso, né, além de outras alterações que seriam necessárias, a legislação de preço de transferência era algo que precisaria ser revisto, né? Então, foi feito esse trabalho conjunto, o CDE e Receita Federal, e em 2021 a gente teve um empurrãozinho a mais, que foi a alteração da legislação americana com relação à tomada de créditos, né, a aceitação de créditos de outras jurisdições, né? Então, a legislação americana passou a dizer que só aceitaria crédito de um país que tivesse uma legislação que se parecesse com a legislação americana e que também tivesse baseada no arm's length, coisa que a nossa legislação não era, né? Então, a gente tem aí um arcabouço, né, um contexto que culminou na edição da MP 1152, que é, primeiro, a necessidade, né, a vontade do Brasil a entrar no OCDE, então a necessidade de uniformizar as regras brasileiras às regras da OCDE, e também essa questão da tomada do crédito nos Estados Unidos. E aí a gente chegou na publicação da MP 1152, né, no final de 2022, que traz totalmente um novo paradigma, né, de legislação de preço de transferência, né? Então, a gente abandona as margens fixas e a gente passa a trabalhar efetivamente com comparabilidade, né? Então, a MP 1152, ela expressamente diz que está baseada no arm's length, né? Os métodos que ela traz, eles abandonam as margens fixas e trazem sempre a comparabilidade, né? E essa MP é uma MP, né? Teve muita gente que falou, olha, é uma lei ordinária, né? Uma MP que tem força de lei ordinária, mas parece até uma lei complementar, né? De tão genérica e subjetiva que ela é e de tanto que ela precisa de regulamentação posterior, né? Mas ela já traz alguns elementos muito interessantes aqui para a gente já poder discutir e pensar, né? Então, primeira coisa, né, que
base para a gente aplicar a regra de preço de transferência. As regras de preço de transferência, elas são aplicáveis, né, se você tem uma transação com um país com jurisdição de tributação favorecida, regime fiscal privilegiado, ou uma parte relacionada, né? Aí a gente já tem uma primeira grande mudança. Qual que é o conceito de parte relacionada, né? Na 9430, eu tinha um rol taxativo daquilo que era parte relacionada. Eu tinha ali no artigo 23, 10 incisos trazendo o que era parte relacionada. Agora, na MP 1152, eu tenho um conceito subjetivo, dizendo o seguinte: parte relacionada são todas as partes que têm uma influência direta ou indireta sobre a outra. E aí traz um rol exemplificativo daquilo que pode ser considerado parte relacionada. Então, a gente já tem uma primeira grande mudança, né? Como que eu defino o que é uma parte relacionada, né? Já é algo que, eventualmente, pode gerar algum tipo de discussão com o fisco, né? E aí, como que eu vou aplicar as regras na prática, né? Claro, acho que a ideia aqui do nosso bate-papo não é, trazer nenhuma resposta pronta, né? Mas só para dar alguns exemplos aqui para ajudar a compreensão, né? Então, uma vez que eu consigo identificar que a minha transação é uma transação sujeita às regras de preço de transferência, ou seja, uma transação com uma parte relacionada, ou com paraíso fiscal, ou com regime fiscal privilegiado, eu vou ter que aplicar a regra. Como que eu faço para aplicar a regra? Primeira coisa que eu tenho que fazer, e que é uma novidade da MP 1152, é fazer o delineamento da minha transação, né? O que é o delineamento? Se eu tenho um contrato com uma parte relacionada, eventualmente ele vai me dar alguns termos e condições, que não necessariamente vão refletir a real conduta das partes. Então, a ideia do delineamento qual que é? É ver qual que é a efetiva conduta das partes. Então, se, por exemplo, eu tenho um contrato que diz que eu vou ser um mero... Eu acho que está vazando algum áudio. Obrigado. Se eu tenho um contrato que diz que eu sou um mero revendedor, mas na prática, né, minha conduta efetiva, eu, por exemplo, tenho funções de marketing, propaganda, isso tem que ser considerado para fins do delineamento da minha transação, tá? Esse é um primeiro passo, que é uma novidade, né? Eu não tinha esse conceito de delineamento da 9430. Né? Bom, uma vez que eu tenha delineado a minha transação, ou seja, eu saiba efetivamente quais são as condutas das partes, eu vou fazer a análise da comparabilidade, né? Então, eu vou ter que pegar uma outra transação feita entre partes não relacionadas para comparar com a transação que eu estou fazendo, tá? E aí eu tenho métodos que vão fazer com que eu possa comparar uma transação com a outra, né? E a legislação MP fala que eu tenho que usar sempre o método mais apropriado, né? Então, qual que é a lógica de usar o método mais apropriado, né? Que é um conceito também novo na MP 1152, né? Então, na 9430, eu tinha lá os métodos pré-definidos, que eu não podia utilizar nenhum outro, eram só aqueles, mas a legislação dizia que eu poderia utilizar aquele que fosse o melhor para mim, né? Agora eu preciso utilizar o mais apropriado. Qual que é essa ideia de método mais apropriado? É utilizar aquele método que vai me chegar ao resultado que melhor me indique qual que é o comportamento que um terceiro está tendo no mercado, né? Numa condição que não tenha nenhum tipo de interferência de partes relacionadas, né? Então, eu vou pegar, então vamos supor que eu esteja importando um ferro de passar roupa. Se porventura eu consiga verificar que eu tenho ferro de passar roupa sendo importado nas mesmas condições, eu vou pegar o método PIC e vou comparar os preços e vou conseguir chegar no que seria o preço que eu deveria praticar, né? Mas eu não tenho o preço, eu não consigo saber qual que é o preço, porque essa minha mercadoria ou esse meu serviço, ele é difícil de comparar. Tá, então, será que eu consigo utilizar um método de preço de revenda menos lucro? Talvez sim. Então, eventualmente, eu esteja importando e revendendo um ferro de passar roupa, mas alguém que esteja importando e revendendo uma torradeira, ele está exercendo as mesmas funções e assumindo os mesmos riscos que eu estou assumindo. Então, eu vou poder comparar a minha margem de lucro com a margem de lucro desse terceiro não relacionado. Aí eu vou conseguir utilizar o PRL, né? Então, por aí vai. É assim que é a ideia da lógica dessa nova regra da MP 1152. Tá bom, então
eu já consegui identificar e consegui achar uma operação, uma transação comparável, consegui utilizar o método mais apropriado, mas verifiquei que o preço que eu estou praticando aqui na minha importação, comparado com o preço que eu estou que um terceiro está praticando, ele está muito alto. Tá? E o que isso significa? Né? Qual que é a implicação prática? Na 9430, o que eu teria que fazer? Eu não preciso mexer no preço, no valor da transação propriamente dita, mas eu vou fazer um ajuste fiscal. Né? Então, eu vou reconhecer que parte daquela minha despesa é uma despesa excessiva e eu não vou poder deduzir. Tá? É assim que funciona a 9430. Na MP 1152, eu tenho 4 tipos de ajustes. Né? Então, o que a MP quer que o contribuinte faça, né? Que o contribuinte brasileiro faça? A ideia é que, uma vez que eu identifique qual que é o preço de mercado, eu efetivamente pratique esse preço. Né? Acho que essa é a lógica. Se eu não pratiquei esse preço, eu vou ter que fazer algum ajuste. Qual que é o ajuste que seria o ajuste preferível? Seria o ajuste compensatório, que é qual que é a lógica desse ajuste? Eu vou lá e mexo no próprio valor da transação. Tá? Então, se eu importei por um valor muito alto, eu passo a importar por um valor mais baixo. Né? Eu faço o ajuste compensatório para mexer no valor da transação propriamente dita. Tá? Se eu não fiz esse ajuste compensatório, eu vou ter que fazer algum ajuste na minha base fiscal. Tá? E eu vou poder fazer isso espontaneamente, eu, contribuinte. Essa é a lógica do ajuste espontâneo, que é igual ao ajuste que a gente tem hoje na 9430. Né? Eu não pratiquei o preço de mercado, né, de acordo com algum método previsto na MP 1152, preciso fazer o ajuste na minha base fiscal, porque eu não fiz o ajuste compensatório também no valor da transação. Ok. Se eu não fiz esse ajuste espontâneo, o fisco pode vir e me autuar. Ele vai me fiscalizar e vai me autuar, como acontece hoje na 9430 também. Esse é o ajuste primário. A maior novidade, né, desses ajustes, talvez seja que está mais gerando discussão, é o ajuste secundário. Né? O que é esse ajuste secundário? Se eu paguei mais por uma mercadoria, então eu estou, teoricamente, né, eu estou enviando mais recursos para o exterior do que eu deveria ter enviado, a lógica da legislação é que é como se eu tivesse emprestado esses recursos para o exterior, né, para a minha parte relacionada no exterior, e que eu tenho que receber juros. Né? E, por conta disso, eu tenho que pagar 12% ao ano sobre o valor desse crédito. Ou seja, além de eu ter que fazer um ajuste na minha base, por conta do valor da transação, eu teria que fazer um ajuste adicional, que é o ajuste secundário. Aqui já está gerando bastante discussão, e, inclusive, já é objeto de proposta de emenda, né, na MP 1152, para derrubar o ajuste secundário. Né? Bom, se esse ajuste secundário se mantiver, é algo que a gente tem que ter em mente que pode gerar discussão, né? Porque em que medida esse contribuinte está tendo essa renda adicional? Ele efetivamente não emprestou o dinheiro para o exterior. Por que ele vai ter que reconhecer esses juros? E por que 12%, um valor fixo? Né? Por que não 15%? Por que não 8%? Um valor pré-estabelecido na MP e vai ficar lá eternamente? Então, é algo um pouco discrepante da lógica da própria MP. Né? Bom, e já finalizando a minha fala aqui, Maurício, para passar a palavra para os outros palestrantes, né? Então, só lembrando que essa MP ela é opcional, né, para 2023, ela é de adoção obrigatória em 2024, e nós também já temos propostas de emendas, né, para postergar a necessidade de aplicação dessas regras. Inclusive, tem uma proposta de emenda dizendo que as regras da MP 1152 elas deveriam ser opcionais ad eterno. Né? Então, a gente conviveria com 2 sistemas. Né? Então, só para trazer aqui muito rapidamente um panorama geral das novas regras, e, Maurício, te devolvo a palavra aí até para não tomar muito tempo do debate e deixar os demais palestrantes trazerem os seus pontos também. Obrigado, André. Obrigado pela exposição. Bom, são várias mudanças, esses conceitos subjetivos, né, com partes relacionadas e outras questões que vão para um lado mais subjetivo, realmente devem ser preocupantes para as empresas, né, Sandra? Eu acho que existe um desafio, né? Claro que isso ainda vai passar por uma tramitação no Congresso, mas existe um desafio para os profissionais, né, para as empresas se adequarem
essa realidade. Então, a gente, enfim, gostaria de te ouvir, Sandra Juliana Oliveira, que é executiva sênior com passagens em empresas como Bridgestone, Legrand, Siemens e Vale. Como é que está a visão do mercado, né? Pelo menos com relação ao texto aí que foi publicado, acho que tem dezenas de emendas, né? Mas como é que está sendo a visão? Qual que vai ser o papel do gestor tributário para enfrentar essas mudanças todas? Como é que você está vendo isso? Boa tarde para todo mundo, tá? Obrigada, aí, Maurício, pelo convite. Boa tarde aí para os meus colegas. Então, vamos lá, né? Quando eu li essa MP, assim, a gente tem que ter uma ideia de que a gente está em outro mundo, né? Então, esquece tudo, vamos lá. Começou do zero, zerou o cronômetro, né? Porque, independente de ser bom ou ruim, independente dos aspectos subjetivos ou não, é uma condição dada, a gente vai ter que... O mundo todo funciona assim, não tem por que a gente ser tão diferente dos outros. O fato é que a minha maior preocupação, e o que eu mais quero comentar com vocês, é como é que a gente vai começar a pensar nisso, né? Porque, pelo menos eu, assim, que tenho alguns pouquinhos anos de TP, a gente é meio que viciado, né? Do tipo, bem, serviço, direito, compra, importação, exportação, mútuo, ou seja, nossa cabeça meio que cria umas caixinhas, né? E essa legislação, ela não tem caixinha. Ela não tem caixinha. É qualquer transação comercial ou financeira. Ou seja, não precisa ser venda, não precisa ser compra, não precisa ser importação, não precisa ser bem, não precisa ser direito. É qualquer coisa. Qualquer relação que você tenha com uma parte relacionada, que você, de alguma forma, a beneficie com um ativo, com um serviço, ou com uma mercadoria, com um lucro, ou com algum determinado aporte que depois ela faça tenha uma tecnologia, tudo aquilo é um tipo de transação. Então, acabou aquilo de olhar e falar o que eu importei, o que eu exportei. Não, eu tenho que saber tudo o que eu transacionei, de uma forma geral. Então, acho que o primeiro desafio que a gente vai ter aí é mapear o que é isso. Sentar com as áreas nas empresas, entender quais todas as operações que a gente tem, independente de ter contrato ou não, porque a gente sempre ia naquilo que tinha contrato, independente de estar registrado na contabilidade ou não, e aí a gente realmente... Eu estava conversando com o pessoal nos outros eventos, me parece, eu não conheço muito no exterior, mas eles têm alguns questionários que são aplicados aos executivos. O que você faz, como você faz, que tipo de relação que você tem com a empresa no país tal, enfim. A gente tem que entender que a gente não está falando mais de mercadorias e serviços, a gente está falando de transações. E aí o que é importante é a gente também pensar que não é só mais a empresa lá fora, mas eu tenho que olhar. E aí, esse conceito de influência é um pouco discutível, né? Porque o que é ter influência ou não tem influência, porque não necessariamente o fato de eu ter uma relação de negócio muito próxima com alguém quer dizer que eu tenha influência para mexer no preço. Porque é uma coisa que a gente sempre comentou, né? Que a Receita trazia aquela lista taxativa, mas aquela lista taxativa ela era boa no sentido de que a gente sabia o que estava sendo aplicado, mas, ao mesmo tempo, ali tinha umas coisas que não faziam muito sentido. Agora, a nossa esperança é que a gente, de fato, consiga falar de empresas, de partes, e aí também uma outra mudança, a gente não está falando mais só de empresa. Essa legislação, a gente tem que prestar muita atenção nas palavras que ela usa. Ela usa a expressão entidade. E por que ela usa a expressão entidade? Porque você não necessariamente precisa ser uma empresa, uma pessoa jurídica. Tá? No Brasil, a gente sabe que tem os fundos, consórcios, tem toda uma discussão em relação ao conceito em si da pessoa jurídica. Então, a gente não está falando mais de pessoa jurídica, a gente está falando de entidade. A gente não está falando de bens, mercadorias e de serviços. A gente está falando de transações de uma forma geral. A gente não tem mais uma lista de tratativa de partes, a gente tem uma questão das influências.
da influência, ou seja, é realmente tudo muito subjetivo. Uma outra coisa que a gente tem que ter em mente é que antes a gente tinha muito na nossa cabeça de que a gente comparava preço, né? A gente comparava o preço da revenda, o preço da importação, preço. Não, agora a gente vai comparar transações, condições de transações. Tá? Não necessariamente preços, porque preços realmente eles podem ser muito maiores ou muito menores. O que importa ali é a margem de lucratividade que você está tendo, as condições daquela transação, se você está beneficiando ou não a outra parte, porque o preço em si ele não diz muita coisa, né? Você fica comparando o preço. Então, o que você compara não é mais mercadoria para mercadoria, é transação para transação. E o que você compara não é mais preço para preço, é condições de uma forma geral. E essas condições, elas variam e elas têm uma, digamos, uma lógica que é essa que já foi dita, que são as funções, os riscos e... Nossa, deu branco. Funções, os riscos e os ativos. Justamente por isso. Porque como é que eu vou saber se eu vou ser mais remunerado ou não? Uma lógica de mercado. O que eu faço, né? O quanto eu coloco de ativo ali, né? O quanto que tenho ali de investimento, digamos ali, e o risco, porque todo mundo sabe que a tendência é quanto maior você tenha risco, maior tenha uma certa remuneração, tende a ser maior quanto o risco. Uma outra coisa que a gente tem que ter em mente, e aí eu acho que é muito importante, a nossa atual legislação de preço de transferência, ela tinha uma lógica de que as transações são fechadas, a gente depois analisa com os preços, vê se eles estão corretos e faz um ajuste, uma adição na base de cálculo ou não. Ou seja, era sempre uma visão retrospectiva. A gente normalmente fazia esses cálculos aqui no Brasil trimestralmente, para fins de provisão, ou às vezes anualmente. Mas essa nova legislação, ela não tem essa visão retrospectiva, ela tem uma visão prospectiva. Qual que é a ideia dela? A ideia dela é que a hora que um determinado executivo no Brasil pega o telefone, hoje em dia ninguém pega mais telefone, mas enfim, quando um executivo do Brasil começa a conversar com um executivo de uma parte relacionada lá fora, que eles estão trabalhando um tipo de transação, eles tenham o que a gente chama de arm's length behavior, ou seja, que eles se comportem como se eles não tivessem relações próximas, que eles discutam ali todas as condições daquelas transações como se eles estivessem falando com um terceiro. É óbvio que a gente sabe que isso não é 100% verdade, mas isso tem que ser o máximo próximo da realidade. Tá? Porque, obviamente, que nem sempre toda transação que você faz com uma parte relacionada você faria com um terceiro. Então, por exemplo, eu não vou fazer cash pooling com um terceiro. Então, tem umas situações que realmente não dá para imaginar um terceiro completamente ali, porque ninguém vai ligar e te oferecer, olha, estou a fim de fazer um cash pooling, estou a fim... Não, tem operações que não tem. Mas que o behavior seja esse, que a filosofia daquelas pessoas que estão trabalhando ali naquela transação, ela seja essa. Para que você não quer que a lógica da legislação não é faz e depois vê o que aconteceu e faz um ajuste. Faça assim. Faça pensando o que será assim. Fisco, não estou pensando no ajuste, eu estou pensando na forma com que isso é alocado entre os países. Entendeu? Então, o que isso vai exigir da gente como profissional? Que a gente tenha conhecimento dessas transações nos momentos que elas estão sendo feitas e que a gente tenha uma conscientização dentro das empresas para todos os executivos que tenham o poder e que fechem esse tipo de negociação, de trabalhar dessa forma. Porque a gente sabe que na prática isso não acontece, né, gente? O pessoal faz um monte de coisa aí que a gente não sabe, não bota contrato, ninguém fica sabendo. Hoje, algumas coisas realmente nem estavam previstas dentro da legislação, então nem precisava, né? Então, a gente realmente deixava contratos de tecnologia, algumas coisas assim, a gente simplesmente também não deixava. Hoje não vai poder mais ser assim. Você vai ter que virar meio que
vai ser realmente a chata da empresa, porque você vai ter que saber exatamente tudo que eles estão fazendo com partes relacionadas, como eles estão fazendo, as condições que eles estão fazendo, os riscos que estão sendo assumidos. Outra coisa, a legislação traz o conceito de reorganização de negócios. Então, reorganização de negócios não é reorganização societária. Então, reorganização de negócios são todos esses projetos que a gente trabalha e que hoje eu não importo um determinado produto e amanhã eu passo a importá-lo para fazer uma determinada coisa no Brasil. Hoje eu tenho uma função X e eu passo a ter Y. Enfim, todas essas reorganizações elas vão ter que ser mapeadas. A questão é, tudo isso vai ter que ser visto, independente de eu ter um contrato, independente disso ter um preço, independente de qualquer coisa, eu tenho que ter essa análise. Então, o nosso comportamento, ele é muito, mas muito mais no sentido de que não só reativo, mas ele vai ter que ser no início da transação. Você vai ter que ter um conhecimento muito mais profundo do que está acontecendo. E uma outra coisa que é importante, toda essa legislação, ela é uma coisa assim, né, muito ligada numa questão econômica, questão de business, questões de negócios, condições. A gente não está falando ali de fórmulas matemáticas. Então, exige que você tenha um conhecimento muito grande do negócio, que você saiba exatamente o que a empresa faz, que você conheça o setor que ela trabalha, para saber as empresas ali que são do mesmo estilo, como elas funcionam. Vai exigir que você conheça todos os ativos que a empresa tem no Brasil, que ela usa, as funções que ela desempenha, que hoje a gente sabe que algumas funções elas não estão documentadas, muita coisa a gente não tem esse acesso. A gente vai ter que fazer esse mapeamento, entendeu? Os riscos, o que você tem de fato de riscos. E aí uma coisa que eu tenho comentado com as pessoas, isso também não é quadradinho por cada empresa, né? Porque a mesma empresa, num determinado linha de produto, ela pode ter uma função X, na outra linha de produto ela tem uma função Y, porque a gente sabe que todas essas empresas, alguns produtos elas fazem determinadas coisas, outras não. Ou seja, você vai ter que ter um mapeamento muito grande, mas muito grande. Assim. Claro que eu acho que isso vai ser a primeiro ano, né? E talvez até eu acho que a dificuldade aí daqui tem essas emendas para isso ser prorrogado, porque no primeiro ano a gente vai ter muito trabalho. Depois você vai só atualizar, porque, obviamente, não estou imaginando que as empresas vão mudar todos os anos aí tudo, né? Pelo menos, bem que tem umas empresas que eu já trabalhei que, de vez em quando, gostava de fazer quase tudo novo, diferente, quase todo ano. Mas, enfim, pulando essa parte. Então, eu acho que o mais importante é a gente ter essas questões. Vai ter análise muito econômica da situação, o comparável, as transações comparáveis, e principalmente documentação. Porque não adianta ter um contrato mais ou menos, que lá alguém mandou, deu um copy-paste, assinou e pronto, porque é óbvio que quando você fecha um contrato com um terceiro, a sua preocupação é uma. Quando você fecha um contrato com a parte vinculada, ninguém fica lá lendo o rodapé do contrato, porque ninguém vai amanhã judicializar um contrato com a sua subsidiária. Mas esses contratos eles vão ter que ser muito analisados, porque eles não podem ter algo diferente da realidade. Porque, eventualmente, até que eles tenham, mas o que vai ser considerado por TP é o real deal, é o que de fato aconteceu. O que as pessoas fizeram, o que elas queriam, qual era a conduta delas. Então, eu acho que, eu não sei aí, Maurício, se você está, mas eu acho que a ideia principal é essa, entendeu? Esquece tudo que aconteceu, tipo, fecha a porta, vamos começar tudo de novo, do zero, entendeu? E com uma visão, com um comportamento, e não é só do Tex, mas eu acho que dos executivos, da empresa como uma forma geral, de todo mundo que tem esse poder de fechar as transações, de se comprometer, para que a gente tenha que ter uma nova forma de trabalhar no Brasil. E de documentar isso, de reportar isso, enfim, não vai ser simples.
mas a gente vai ter que conseguir fazer, né? Eu acho que é da principal mensagem aí, entendeu? Obrigado, Sandra. Obrigado por ter participado também, por ter aceitado o convite. Eu acho que tem grandes desafios, né? E então, começando tudo de novo, né? Como você bem colocou, né? E aí a gente tem já algumas perguntas, eu vou deixar para o final, e como a gente falou, e aí depois a gente abre também para um debate. Acho que tem bastante gente de empresa também que está participando, além de escritórios. Eu acho que o pessoal está com as mesmas ou com parecidas preocupações que você, Sandra. A gente depois abre para um debate, tá? Vou passar então a palavra para o Dante Zanotti, que é sócio da área tributária do Lefosse, graduado em Direito pela USP, especialista em Direito Tributário pela GV, e que vai falar um pouquinho de algumas questões mais específicas, né? Especificamente serviços financeiros, né, Dante? Perfeito. Está com Muito você obrigado. aí. Desculpa. Obrigado pela participação. Muito obrigado pela introdução, Maurício, e boa tarde a todos. Vou pôr aqui rapidinho um deck de slides que eu preparei, só com algumas coisas para a gente poder ir conversando durante o caminho. Acho que a ideia aqui foi o seguinte: quando a gente discutiu e todos nós nos organizamos para o evento, acho que uma parte bem bacana que é a parte de passar por toda essa conceituação do que mudou e de como as coisas ficam na medida provisória nova, mas também acho que, pelo menos para mim, sempre teve uma curiosidade de ver como seria um pouquinho da aplicação prática disso. É óbvio que, assim, ainda é bastante tudo é bastante novo para a gente que é brasileiro, e a aplicação prática mesmo, na forma de fazer um cálculo e mostrar como aquilo acontece, é algo bastante complexo e leva em consideração tudo isso que a Sandra estava comentando agora na apresentação dela. Mas também tem algumas partes da própria MP que, quando você lê os artigos e vai, digamos assim, pesquisar nos guidelines aquilo que inspirou aqueles próprios artigos, você já encontra um pouco do indício dos desafios que precisam ser enfrentados e de como se pensa numa análise de preço de transferência com base naquilo que são os guidelines da OCDE. Então, acho que assim, a MP trata de diversas situações de forma específica, tem lá commodities, tem Cost Contribution Agreements, tem serviços intergrupo e tudo mais, e obviamente a gente não teria tempo de passar por todos eles, então eu acabei escolhendo um capítulo que é até relativamente novo nos guidelines da OCDE, eles foram incluídos lá entre 2021 e 2022, para passar um pouquinho do que, lendo os guidelines, a gente vê de inspiração da MP e de como isso funcionaria. O capítulo é o 10, que trata de transações financeiras, ele é o resultado lá do BEPS Actions 4, 8 e 10, que tratavam especificamente de dedutibilidade de juros e de como as empresas poderiam usar esse tipo de transação para manipulação de lucros entre jurisdições. E os exemplos que estão lá são operações envolvendo tesouraria, aí dividido em dívida intragrupo, cash pooling, hedging, operações financeiras de garantia e seguro cativo. Dívida intragrupo acho que talvez seja um dos casos mais interessantes, porque os guidelines trazem algumas informações bastante, digamos assim, legais de se estudar, principalmente para quem gosta bastante do tema de TP e se envolve bastante nisso. O que a gente tem hoje, né? Se eu olho a 9430 hoje, eu vejo que as regras são bastante fechadas e super específicas, e não tem propriamente aquilo que se vê na OCDE, que é um delineamento, entender exatamente qual é a transação, então os critérios são bastante simples. Hoje, quando eu vejo uma operação que envolve uma dívida intragrupo, basicamente o que eu quero saber é se a operação é em dólar, em reais ou em qualquer outra moeda, se a taxa é pré ou pós-fixada, ou qualquer outro tipo de, enfim, de remuneração, para eu poder fazer a comparação com aquilo que são, digamos assim, os critérios de precificação especificamente trazidos pela norma. Então, quando eu tenho uma transação, por exemplo, fixada em dólares americanos e a transação é pré-fixada, o título que eu vou buscar é o bonde brasileiro emitido em dólares americanos. Quando eu tenho uma transação pré-fixada em reais, é a taxa em reais, do bonde emitido em reais. E ficou residualmente para todas as outras situações estabelecido lá o LIBOR de 6 meses, que inclusive vai deixar de existir recentemente. A esses juros, né, calculado com base nesse critério, eu tenho um spread de 3,5 quando eu estou pagando juros para fora,
e 2,5 quando eu recebo juros de parte pela parte brasileira, né? Recebo juros do exterior em razão de um empréstimo concedido para quem está fora do país. O modelo da OCDE é bastante diferente em relação a esse tipo de operação. Então, as coisas se tornam muito mais complexas do que elas costumavam ser agora. E lendo lá a medida provisória, a gente vê que aquilo que vai ser usado para testar uma operação de dívida intragrupo requer alguma análise em algumas etapas. A primeira delas, que é uma das mais importantes, é o delineamento da transação. O que é delinear uma transação? É você pegar o termo, né, os termos em que o contrato ou a transação foi estabelecida, olhar para aquilo, identificar se aquilo é substancialmente real, se aquilo faz sentido dentro do contexto do grupo, para então poder entender em todos os detalhes quais são as características da transação e aí partir para uma análise final, que é a análise de comparação com base em dados do mercado. A operação de dívida intragrupo, ela começa com uma etapa bastante curiosa, digamos assim, para quem está acostumado com o TP brasileiro, que é uma etapa de identificar se aquela transação, se ela é de fato uma transação de empréstimo ou se ela é uma contribuição de capital entre a parte não residente e a parte residente aqui no Brasil. Por que isso é relevante? Porque toda vez que a operação for delineada como um aumento de capital, uma contribuição de capital, os juros vão ser 100% indedutíveis ou a parte brasileira não deveria efetivamente receber nada por isso. O delineamento começa basicamente com uma pergunta fundamental, que é: um terceiro independente estaria disposto a realizar a operação praticada? É isso que, quando você lê lá a parte de transações intergrupo dos guidelines, inspira todas as explicações que vêm depois. Que são critérios que estão citados para a gente responder essa primeira pergunta? O balanço entre dívida e capital da empresa que toma a dívida, a presença ou não de data fixada para repagamento da dívida, a obrigação de pagar juros, direito de exigir o pagamento principal dos juros e uma série de outras características que visam, de forma relativamente objetiva, se é que a gente pode falar isso, né, nas novas regras de preço de transferência, estabelecer se essa transação é uma transação de fato de dívida ou se isso é no final das contas, um aumento de capital. A gente tem, em alguma medida, uma interação com a contabilidade, porque, enfim, em várias situações a própria contabilidade olha para a transação e determina aquilo como sendo uma operação de quase equity, classificada em PL ou classificado como dívida. Então, acho que os critérios contábeis, em certa medida, podem influenciar e ajudar no delineamento da transação. E a conclusão dessa análise pode ser de 3 formas. Ou é 100% dívida, e aí a gente passa para a etapa posterior de delineamento e análise da transação, ou é 100% equity e a análise de preço de transferência praticamente acaba por aqui em relação a uma dívida intragrupo, ou eu posso ter uma situação em que só um pedaço daquela operação é considerado dívida e o restante é considerado como equity. O que pode influenciar aqui? Regulação dos países, então regra de TIN cap, regulação de capital de instituição financeira, e a gente tem visto que, inclusive, alguns países em certas transações já divergem, digamos assim, conceitualmente da OCDE para falar que, ainda que aquela transação seja uma transação considerada como equity, aquilo deveria ser, para fins de preço de transferência, tratado como dívida. Acho que talvez o maior exemplo disso é alguns países que, olhando para instituições financeiras, dão tratamento de dívida para dívidas subordinadas, que são aquelas dívidas que dependem, enfim, de certos critérios para poderem ser devolvidas para quem fez um empréstimo. Em uma segunda fase, ou seja, chegando à conclusão que a operação é de fato uma operação de dívida, a gente tem uma segunda fase de delineamento da operação, que é entender exatamente quais são as características daquela transação. E aí, algumas coisas são, digamos assim, listadas como os principais pontos de análise para poder chegar ao conceito final de qual transação foi praticada. O que se considera nesse tipo de situação? A gente tem os termos contratuais, então a análise parte da leitura do contrato para identificar o que as partes efetivamente
contrataram, mas não se restringe aí, porque a leitura não é uma leitura só no sentido de mapear o que está no contrato, mas sim uma leitura de entender se aquilo que está no contrato é de fato realidade. E entender se aquilo é de fato realidade ou não, requer a análise de alguns outros critérios. Uma análise funcional, por exemplo, que vai mostrar quais são os riscos que estão sendo efetivamente assumidos pelas partes, se o credor tem capacidade de emprestar efetivamente os recursos, se tem determinação dos termos do empréstimo, se a formalização da operação foi feita de maneira adequada, se tem capacidade de repagamento da dívida por parte do devedor, se tem oferecimento de garantia e por aí vai. Uma análise subsequente é a característica do instrumento financeiro em si, então é ver as características da própria dívida, o valor, vencimento, forma de pagamento, etc. Depois se passa para uma análise mais macro, que é uma questão de circunstâncias econômicas. Então, obviamente, quando eu estou olhando para uma operação de dívida, eu preciso entender, para fins de comparabilidade, se eu estou olhando para uma dívida em dólar ou em reais, se a dívida é para uma localização geográfica que pode ter alguma questão particular que mostre que comparáveis só daquela localização seriam adequados, se tem regulação local, setor atividade, etc. e tal, bem como estratégia de negócio do grupo. Então, uma outra coisa que é bastante importante quando você vê lá as diretrizes da OCDE é entender qual é o contexto de operação das dívidas do grupo, como as dívidas são estruturadas para ver se aquilo é verdade. Um dos exemplos, por exemplo, que o próprio guia traz é uma operação de fluxo de caixa de curto prazo, em que ele identifica que a política do grupo é fazer operações com terceiros com duração de 1 ano e, portanto, se num exemplo hipotético uma operação for feita para os mesmos fins com um prazo de 10 anos, aquilo seria uma operação que diverge da estratégia de negócio do grupo e, portanto, deveria ser considerado como uma operação diferente. Feito todo esse delineamento da operação, a gente parte para a segunda parte, que é fazer uma parte de, digamos assim, de identificação de comparáveis para fins de poder determinar o que é a taxa de juros efetivamente aplicável nesse caso. E aí o que se leva em consideração? Se leva em consideração, por exemplo, algo que é super importante para operação de crédito são os ratings. Então eu posso ter rating que é da transação em específico, eu posso ter um rating a ser utilizado que é da empresa do grupo, ou eu posso até utilizar um rating do próprio grupo, que pode ser diferente desses dois ratings em separado. Nessa determinação do rating, como a gente está falando de um grupo multinacional, muitas vezes o rating daquela operação ou daquela empresa do grupo, ele é beneficiado por algo que se chama suporte implícito, ou seja, o simples fato da empresa participar do grupo econômico faz com que o rating da operação seja melhor, porque a empresa tem por trás dela um grupo multinacional que tem, de alguma forma, um compromisso de honrar com aquela dívida. Outras coisas importantes também são covenants, garantias e tudo mais. Feito tudo isso, a gente chega na operação que é efetivamente aquela que vai ser analisada, e aí a gente parte para a aplicação dos métodos. Para a operação de dívida, a OCDE, como a regra, acho que na grande parte das suas transações, recomenda que o CUP seja utilizado, que é o PIC, né, a nomenclatura em inglês do PIC, que é o método preferencial, que é quando eu vou lá e identifico transações comparáveis e vejo o valor dos juros específico daquela transação para poder comparar com o meu caso em questão. Se eu não tiver comparáveis em relação ao PIC, eu posso utilizar um cost plus para empréstimo, também é um dos métodos que eles indicam como adequado, e também tem outro método, que é um método que não está nos guidelines, mas que não está na previsão original dos métodos, mas que é aceito. Então, com o modelo CDE, a gente já viu que tem os 5 métodos, que são os métodos costumeiramente apropriados, mas também tem abertura para você adotar outros métodos quando aqueles métodos não forem os mais adequados. E aqui, para operação de juros, tem um exemplo, por exemplo, de modelagem econômica. Então, ainda que não seja uma transação real, se admite que seja utilizado modelagem econômica com as devidas fundamentações para justificar um empréstimo entre empresas do grupo quando eu não conseguir ter
um método mais adequado por falta, por exemplo, de comparáveis. Por fim, ele também comentam em Banking Opinions, e Banking Opinions não são aceitas, basicamente porque são, digamos assim, opiniões dos bancos de quanto eles cobrariam naquela operação, mas sem um compromisso firme. Então, por não ter um compromisso firme, a OCDE entende que a opinião do banco não é um comparável adequado. Feito todo esse, digamos assim, delineamento, isso é o resultado desse estudo é aquela taxa que mais vai se adequar à operação. A MP também fala de situações em que eu tenho uma empresa multinacional, que é uma empresa que participa da operação do empréstimo, mas que não necessariamente é quem tem o controle dos riscos. Então, quando você olha o modelo da OCDE e dentro do delineamento da operação, é muito importante na análise funcional entender se quem está controlando o risco e, portanto, tomando as decisões economicamente relevantes é quem é a parte do contrato ou não. Se não, se a pessoa que tomou, se a multinacional, a empresa, né, que concedeu o crédito, for uma empresa que tenha capacidade financeira e que detém o controle dos riscos, a taxa utilizada é uma taxa de retorno ajustada aos riscos. Se essa empresa não é uma empresa que retém os riscos e que tem capacidade econômica, na verdade, quem tomar a decisão e tiver capacidade econômica for um terceiro, então a taxa de retorno é uma taxa livre de riscos, que na própria MP a indicação é uma taxa muito parecida com aquela dos bondes do local em que o empréstimo está sendo feito. E se eventualmente a empresa tiver apenas uma função de intermediação, ou seja, ela estiver pegando um empréstimo com um terceiro, mas simplesmente para repassar um empréstimo para a empresa do grupo, aí essa operação é delineada muitas vezes como um mero exercício de intermediação, como um serviço e tratado como um serviço intergrupo para fins de precificação. Outro tipo de operação delineado lá na OCDE e que também tem tratamento específico na MP são as operações de gestão centralizada de caixa, que é o cash pooling. O que é o cash pooling no conceito da OCDE? Ele é uma concentração de saldos bancários com uma parte de estratégia de liquidez para necessidade de caixa de curto prazo. Então, ele não é necessariamente aquele contrato de gestão de caixa que a gente está acostumado a ver aqui no Brasil, em que eu posso ter empresas com posições credoras e devedoras por longo prazo. Se eu tenho empresas com posição credoras e devedoras por longo prazo, o próprio guideline da OCDE manda você olhar para essa transação e pensar em requalificá-la como um empréstimo intragrupo. Então, são situações bastante específicas em que eu uso a posição financeira de diversas empresas do grupo para melhorar a minha situação econômica em termos de caixa. Pode ser físico, que é quando eu tenho a transferência efetiva de recursos entre contas correntes das empresas para digamos assim, um líder do cash pooling, ou pode ser aquilo que a gente chama de cash pooling nocional, que é quando um banco, olhando todas as contas, vê o que é saldo e o que é dívida, consolida tudo, e aí ele empresta se tiver uma posição credora, ou ele remunera aquele balanço se for uma posição credora. Para cash pooling, o que a OCDE basicamente fala é, no delineamento da transação, é importante entender a natureza daquele cash pooling, se tem vantagens e desvantagens em realizar o cash pooling para cada entidade, os benefícios e custos relacionados e como esses benefícios e custos devem ser alocados entre os participantes. Então, a ideia aqui é que cada participante seja remunerado ou pague uma remuneração a depender da necessidade que ele tem de caixa, que esta remuneração, obviamente, não vai ser igual a uma remuneração que ele pagaria para um banco nessa situação, porque senão o cash pooling não faz o menor sentido dentro do conceito da OCDE, e que aquela pessoa jurídica do grupo, que seja a pessoa jurídica que coordena o cash pooling, ela também tem uma remuneração adequada. Então, é um delineamento de função entre cada uma das partes, de posição que cada uma das partes adotam a depender da situação e o que o cash pooling leader lá efetivamente faz no contrato. Outro tópico interessante é o tópico de garantia, e esse é um tópico bastante diferente, talvez, daquilo que a gente tem acostumado a ver em empresas de transferência.
também é um item específico lá com alguns artigos na MP, e aqui no tópico de garantia tem, pelo menos na parte de precificação, algo que parece um pouquinho diferente daquilo que está no guideline. O que é interessante quando a gente vê garantia e pensa em preços de transferência no modelo OCDE? A garantia que é considerada uma garantia é aquela que é prestada de forma vinculante e legal entre uma parte e outra do grupo multinacional. E basicamente serve, obviamente, para garantir uma situação em caso de inadimplemento do vendedor. O delineamento da transação de garantia, ele exige você identificar o benefício econômico proporcionado por parte da garantia que não seja decorrente de associação passiva. Então, basicamente, o que você deve estar vendo aqui é falando o seguinte: ao dar essa garantia, aquela pessoa que entrou numa operação financeira e que recorreu à garantia, ela está tendo um benefício econômico, ou seja, ela está pagando menos juros para um terceiro porque ela recebeu essa garantia. E aí o segundo passo ela está pagando menos juros simplesmente porque ela participa do grupo ou porque essa garantia atribui a ela um rating de crédito, por exemplo, melhor o suficiente para que ela, inclusive, tenha uma redução maior do que simplesmente participar do grupo. Se a resposta for esta segunda, essa garantia precisa ser remunerada. E o critério para remuneração é esta diferença de juros, 50% dela, até o limite de 50% dela, é considerado para fins de precificação da garantia. Aqui tem um outro ponto super curioso também, parecido com aquele do empréstimo, que é, na medida em que eu dou garantia, a garantia pode ser considerada como um serviço, que é a situação em que eu preciso precificá-la para fins de preço de transferência, ou considerada como uma contribuição de capital ou digamos assim, um suporte na condição de acionista. E neste segundo caso, a garantia não tem remuneração. Um exemplo, por exemplo, de quando a garantia é considerada como uma contribuição de capital é a situação em que aquele devedor, ao entrar numa operação financeira com terceiros, por conta da garantia, ele obtém a possibilidade de fazer um empréstimo em um valor maior. Então, se antes ele poderia pegar um empréstimo de 100, mas ao ter a garantia, ele passa a conseguir pegar um empréstimo de 150, esse 50 é considerado como uma contribuição de capital e, portanto, o garantidor não tem direito a nenhuma remuneração em relação a isso. O curioso que não está escrito lá na MP e que nos guidelines também não está muito claro poxa, aquela pessoa jurídica brasileira vai acabar pagando juros em relação aos 150. Será que então o juros integral é dedutível ou será que só seria dedutível os juros cobrados em relação àqueles primeiros 100? Isso, pelo menos para mim, não ficou muito claro. E por fim, só para terminar a apresentação, a gente tem uma última operação que também é bastante curiosa, digamos assim, que é a operação de seguro cativo. Seguro cativo é aquela operação em que eu tenho dentro de um grupo multinacional que não é dedicado a seguros, uma seguradora. E isso pode acontecer de duas formas. Ou o seguro é contratado, quer dizer, de algumas formas, né? Ou o seguro é contratado especificamente direto da seguradora cativa, ou eu faço uma operação que a gente chama no mercado de seguros de fronting, que é quando eu faço o seguro com uma parte não relacionada, que por sua vez ressegura o risco com uma parte relacionada do segurado, então o risco ele é transferido para um terceiro e volta para o grupo econômico, ou eu tenho ainda duas outras situações que envolvem acesso ao mercado de resseguros, ou seja, quando o grupo usa uma empresa, que é uma seguradora cativa, com o objetivo de fazer um pool de segurados para então buscar uma resseguradora diretamente sem passar por um terceiro. E aí nessa situação a gente acaba tendo, digamos assim, uma economia dos FIIs que se pagariam com o seguro. As razões normalmente são melhora de posição financeira, maior cobertura de riscos, então a OCDE ela lista alguns dos motivos pela qual grupos econômicos procuram ter seguro cativo, e depois passa a comentar sobre a identificação da operação. E o curioso para essa operação de seguro cativo é que para que ela seja efetivamente delineada como seguro e, portanto, haja o pagamento de um prêmio e a análise seja feita nesse sentido, alguns critérios precisam ser observados. Então, o critério precisa ter diversificação e pooling. Então, eu não posso ter uma seguradora que foi feita só para segurar um único risco. A situação econômica de capital das empresas precisa
melhorar pelo fato de ter uma empresa dentro do grupo que faz seguro. A seguradora e a resseguradora cativa, ela tem que ser regulamentada, então ela precisa efetivamente ser uma seguradora. Os riscos segurados, eles precisam ser segurados no mercado entre partes não relacionadas, então isso é até algo super controverso no exterior, porque normalmente o propósito, ou em muitas situações, né, o propósito de ter uma seguradora cativa é eu conseguir seguros para riscos que normalmente o mercado não seguraria. E aí, na medida que o OCDE exige que seja riscos segurados no mercado, aparentemente há um confronto aqui entre o propósito de ter essa operação e aquilo que o OCDE considera para fins de preço de transferência. E aí a seguradora, obviamente, tem que ter todos os ativos, experiência e tudo mais para agir como se uma seguradora fosse. As potenciais transações identificadas levam ao delineamento do que seria a precificação dessa operação. Então, quem efetivamente assume os riscos da operação e é remunerado por isso é quem recebe o prêmio. Então, aí o delineamento da transação leva à conclusão que, para fazer a análise econômica, eu preciso considerar o prêmio como base para comparabilidade. Agora, eu tenho situações em que a empresa do grupo pode ser apenas um agente, ela não retém os riscos para ela, ela não tem controle dos riscos, ela transfere os riscos para terceiros. Quando eu estou nessa situação, o que acontece é a remuneração daquela pessoa jurídica deixa de ser de prêmio e passa a ser de um agente que está fazendo meramente intermediação. E aí, novamente, a gente tem o CUP como método preferencial, mas a gente tem também métodos alternativos que não são aqueles previstos originalmente, que podem ser utilizados como precificação caso eu não tenha comparáveis adequados. Uma é a análise atuarial, que é super aplicado e é, na verdade, o que as empresas normalmente costumam utilizar para fazer precificação na operação de seguro. Tem um critério de Combined Ratio e Return on Capital, que é a combinação de uma comparação entre a lucratividade das apólices vistas no mercado e uma comparação com o retorno sobre o capital combinado. Então, eu olho as duas coisas de uma maneira combinada, e quando eu faço essa comparação, eu também tenho aquela situação de sinergias do grupo. Aqui, as sinergias do grupo funcionam basicamente da seguinte maneira: se eu tenho aquela operação de pooling, que é quando a seguradora cativa junta várias empresas do grupo para fazer a contratação de seguro com um terceiro, se a seguradora cativa retém os riscos, a remuneração de sinergia do grupo fica pelo menos um grande pedaço para ela, porque é ela que está correndo o risco da operação junto ao mercado. Agora, se ela funciona apenas como um agente, ou seja, ela só faz o pooling para fins de negociação, mas os riscos não ficam com ela, grande parte da sinergia do grupo, que nada mais é que o desconto que eu obtenho para fazer essa operação em comparação ao preço que eu pagaria se eu fizesse a operação direto entre as pessoas jurídicas e as seguradoras não relacionadas do grupo, essa diferença ela é repartida entre as empresas que estão sendo seguradas para fins de análise de preços de transferência. Enfim, essas são as operações mais, digamos assim, tratadas em detalhe ali no seguro na parte de transações financeiras e que eu achei bastante curioso aqui junto com os demais, a gente poder passar um pouquinho sobre elas para mostrar como na prática isso acaba sendo implementado. Obrigado, Dante. Obrigado pela excelente exposição, entrou no detalhe aí. Pessoal, antes de passar a palavra para a Ana Cláudia, chegou uma pergunta aqui pelo WhatsApp, acho que veio via a Abate. Se alguém quiser fazer uma pergunta e não quiser se identificar, porque o chat acaba, se você escrever ali, todo mundo vai ver. Pode mandar a pergunta só para mim no chat, tá? Porque acho que foi isso que aconteceu aqui ao chegar essa pergunta. Bom, então eu vou passar para a nossa última apresentação sobre o panorama e experiência internacionais, né, perspectivas de entrada do Brasil na OCDE, e crédito do imposto nos Estados Unidos, tratamento de serviços, com a Ana Cláudia Tume, professora, sócia de Tume Advogados, doutora em Direito Econômico, Financeiro e Tributário pela USP, mestre em Direito Tributário pela PUC, MBA em Finanças pelo IBMEC, o atual INSPER, né? Graduada em Direito pela USP, em Administração de Empresas pela FGV, ela é Certified Financial Planner, diretora da BDF, fez parte do Comitê Científico Permanente do IFA, é membro do Practice Council do International Tax Program da New York University, chair da filial brasileira da Society of Trust and Estate Practitioners, STEP. Vou até tomar uma água, Ana, tudo que eu falei.
Ana, obrigado pela tua participação, pela tua presença e a bola com você para dar um panorama internacional para a gente dessas novidades. Obrigada, Maurício, pelo convite. Obrigada aí, Abate. Um prazer estar aqui nessa discussão, nesse debate, de um tema aí que há tantos e tantos anos, né, o Brasil vem sendo cobrado para adotar os chamados parâmetros internacionais de preço de transferência. Porque se a gente lembrar qual é o objetivo das normas de preço de transferência, o objetivo das normas é não deixar transferir lucros, né, de um país para o outro pelas empresas do mesmo grupo econômico. E então, ou seja, mas também, por outro lado, não é simplesmente para garantir a arrecadação, é para garantir uma arrecadação justa. E, aliás, essa questão de justiça é um ponto que está muito presente dentro das discussões do BEPS, né? Os principais fundamentos do BEPS são justamente o pagamento da parcela justa de tributos, e os tributos, imposto de renda tendo que ser pago no local onde há a atividade, exercício da atividade econômica e agregação de valor. Então, essas normas brasileiras de preço de transferência vêm num contexto aí que a própria legislação de preço de transferência, do ponto de vista internacional, avançou bastante desde 2015. Eu falo 2015 porque 2015 a gente tem um marco importante, que foi a publicação aí dos relatórios, na época, relatórios finais, né, da legislação de preço de transferência. E eu também gostaria de destacar aí o quanto que foi importante o Brasil, ao longo dos anos, ter evoluído. Se a gente for ver em 2015, tá, quando houve os relatórios finais do BEPS, no relatório 8910, que é, na verdade, relatórios que foi consolidado num só, né, das ações 8910, a primeira das notas, depois, no final da publicação, dizia que o Brasil adotava o sistema de margens fixas, que entendia que o sistema de margens fixas estava de acordo com o princípio chamado arm's length, né, o princípio do preço de mercado, e que o Brasil iria utilizar as recomendações aí das ações 8, 9, 10 naquilo que entendesse cabível. Mas lá tinha uma afirmação bastante forte que o Brasil não pretendia mudar aí essa questão da utilização das margens fixas, né, da utilização das margens fixas. E, ao longo dos anos, o que foi mudando, né? Ou seja, se a gente for pegar aí o histórico, em 2015, que foi o mesmo ano da edição dos relatórios do BEPS, né, a gente teve o Brasil assinando um novo acordo de cooperação com a OCDE. E aí, em novembro de 2015, o secretário-geral da OCDE vindo ao Brasil aí para uma visita oficial. Além disso, tá, em 2017, quando a gente tinha como ministro da Fazenda, na época, o ministro Joaquim Levy, foi apresentado oficialmente o pedido aí de ingresso na OCDE, né, em 2017. Entre 2017 e 2022, ou seja, de 17 até junho de 17, mais ou menos, até janeiro de 22, esse pedido ficou meio parado lá na OCDE, porque não havia tido a aprovação ainda para iniciar o processo chamado de acessão. E essa autorização do processo de acessão só veio em janeiro de 22. Só que vejam que interessante, no ano seguinte ao pedido do Brasil para ingressar na OCDE, o Brasil começou um trabalho, a convite da OCDE, justamente de aproximação da legislação brasileira de preço de transferência com as normas, com parâmetros, com os padrões internacionais. E foi um trabalho, então, que durou aí de 2018, de fevereiro de 2018, até o final de 2021. Então, foi um trabalho longo aí da Receita Federal e com algumas ainda discussões ao longo de 2022,
Mas o que é importante destacar é que essa medida provisória ela é resultado de todo esse trabalho ao longo desses anos. Também foi muito interessante que esse trabalho da OCDE com o Brasil foi financiado pelo Reino Unido, então havia dinheiro para esse estudo, né? Inclusive e justamente por ser um projeto que tinha aí um suporte financeiro externo, foi possível fazer uma série de análises, inclusive chamar empresas para responder aí questionários bastante longos. E foi a partir desse trabalho que a Receita Federal se deu conta que havia uma série de situações em que as empresas pagam muito mais imposto de renda do que devem, porque acabam tendo a dupla tributação, né? Então, eu vendi para o Brasil, a partir da empresa espanhola, vendeu para o Brasil uma mercadoria por $100, que era o valor de mercado. Chega aqui, por conta da aplicação das margens fixas, eu só consigo tomar a dedução do equivalente a $30, por exemplo. E aí, eu fico com uma dupla tributação sobre 70, no meu exemplo. Por quê? Porque a empresa espanhola vai pagar o imposto de renda sobre o preço total, sobre o 100. E eu só vou tomar a dedução aqui no Brasil sobre 30. Então, 70 é tributado na Espanha como receita e é tributado no Brasil como dedutibilidade. Então, e outras situações em que o Brasil perde dinheiro. Vamos pegar o caso, imagine vocês que eu resolva fazer importação de produtos aí de alto valor agregado, né? Vamos pegar como exemplo, sei lá, o caso de joias. Será que, quando eu tenho a revenda no Brasil, a margem de lucro é só 20%? Só que, como eu uso a margem fixa, eu só aplico a margem de 20%. Então, o Brasil também perde dinheiro. Quando eu vejo a exportação, hoje em dia, todo mundo usa custo mais 15%. Só que será que o preço de mercado das mercadorias que o Brasil exporta é custo mais 15%? Então, ou seja, você tem um problema dos dois lados. E, de fato, foi uma cobrança, é uma cobrança, inclusive naquela lista gigantesca que o ministro Paulo Guedes até repassou o ano passado, de tudo que o Brasil tem que fazer para entrar na OCDE, certamente essa adaptação dessa legislação é um ponto. É um dos pontos porque, justamente, acaba, por um lado, provocando aí a dupla tributação em relação a multinacionais que, em outros países, adotam, aí, na maioria dos outros países, acaba adotando aí os padrões OCDE e vendem com base no padrão OCDE, pagam imposto lá e pagam mais imposto aqui. Fora isso, a questão de o Brasil precisar também prestar atenção nas situações em que há perda de arrecadação, porque, afinal de contas, desde 2014, a gente tem situação aí de déficit fiscal. Desculpa. Então, também, além disso, na medida que o Brasil consegue vender mais barato do que deveria ser o preço de mercado, produtos para o exterior, você também pode afetar a competitividade. O Brasil pode ficar mais competitivo do que deveria por uma questão tributária. Então, e de mais a mais, a questão do uso desse preço arm's length, do critério arm's length, do critério de preço de mercado, daquilo que eu faria com terceiros, me garante que eu revele a verdadeira capacidade contributiva daquele contribuinte, Porque aquele contribuinte que teve que fazer uma glosa de 70 no preço de importação, certamente está pagando mais imposto de renda do que a sua renda efetiva. Assim como aquele que exporta por custo mais 15, quando o preço de mercado seria, por exemplo, custo mais 50, também está revelando uma renda menor. E quem vai estar revelando a renda maior é aquela empresa, ou seja, eu estou permitindo uma transferência de lucro. Então, acho que esses aspectos aí, do ponto de vista internacional, são bastante importantes e, sem dúvida nenhuma, esses critérios que foram justamente pontuados aí, muito bem pontuados, até aqui, mostram aí
que agora eu não vou ter mais é custo mais 15, é custo mais 10, é custo mais 20, porque porque eu vou ter que olhar a realidade do mercado. Se eu pegar o caso das farmacêuticas, por exemplo, as farmacêuticas têm um custo mais 40, desculpa, preço de revenda menos 40, né, margem de 40. Só que as farmacêuticas têm produtos de altíssimo valor agregado, aqueles que estão sob patente, né? A gente vê assim, discussão dos produtos, vira e mexe aparece, né? Ação judicial do produto farmacêutico que custa milhões, e você tem o produto ali na prateleira da farmácia. E entre esse produto de milhões e o produto da farmácia, existe uma série de situações, né? Então, existe produto com maior, menor valor agregado. E a hora que eu jogo uma única margem, eu não respeito a questão econômica. Tem produto farmacêutico que eu importo só o princípio ativo. Tem outro que eu importo a granel e vou fazer a chamada blisterização, né? Colocar justamente aqui na cartelinha, porque no Brasil você não pode vender a granel, né? Aqui no Brasil tem situações que vê o produto pronto, tudo isso vai mudando a configuração econômica, inclusive de preço. E agora, com as novas metodologias, a ideia é que eu individualize as análises. É bom, do ponto de vista econômico, é o justo, mas o que a Sandra comentou é muito importante. Num primeiro momento, vai dar trabalho. Num primeiro momento, fazer todos os estudos, analisar caso a caso, vai dar trabalho. Só que é essencial aí que eu considere todos esses aspectos para que eu chegue ao verdadeiro preço de mercado, porque o custo mais 15, a revenda menos 20, menos 30, menos 40, não é o preço de mercado, né? Não leva em condições os critérios de mercado. E aí vem, né, essa questão, claro, veio por medida provisória, o governo aí já veio essa semana a notícia de que o governo atual encampou o projeto, né? Então entendeu a importância do projeto, até porque uma das autoras do projeto está na subsecretaria de tributação, que é justamente a Cláudia Pimentel, da Receita Federal, né? Então então essa medida provisória é muito provável que seja aprovada, claro, como sempre tem ajustes, mas que vai entrar, provavelmente o ano que vem vai aí estar em vigor. Isso também é importante porque os Estados Unidos começaram aí uma cobrança que pode se estender por outros países, que é o quê? Olha, eu só vou dar crédito de imposto de renda aqui nos Estados Unidos, eu não vou dar crédito de imposto de renda sobre qualquer coisa. E só para entender um pouco o contexto, vários países começaram a cobrar imposto sobre serviço digital, né, o Digital Service Tax, e outros países começaram a impor imposto de renda aí sobre serviços digitais, como o caso do México, da Costa Rica, vamos dizer, de uma série de países aí que ou cobram em Digital Service Tax ou cobra aí o imposto de renda. E isso tem tido um impacto bastante grande, começou a ter impacto bastante grande, porque as empresas americanas são grandes operadoras do universo digital, né? Por conta disso, o que os Estados Unidos disseram eu só vou dar crédito de imposto de renda. Começou a discussão com o imposto de renda na fonte, daí foi estendido, né, para tudo. Foi justamente falando o seguinte, olha, eu vou dar crédito de imposto de renda na fonte para aqueles países que me mostrarem, né, que só estão cobrando aquilo que é proporcional à criação de valor e exercício da atividade econômica. Então, quando os Estados Unidos falam que só vão dar crédito de imposto de renda, como o André comentou, para aqueles países que adotam o princípio arm's length, né, para cálculo do imposto de renda,
e para o IR-Fonte, para aqueles que também, além da questão do arm's length, também respeitem aí, também respeitem a territorialidade, porque, né, a criação de valor e atividade econômica é a combinação aí, né, dos dois fundamentos aí do BEPS. O que os Estados Unidos falaram é o seguinte: olha, eu não vou dar crédito de imposto para aqueles que não necessariamente estão cobrando imposto justo, para aqueles que, eventualmente, né, estão cobrando muito mais do que aquilo que é o imposto justo. Né? Então, ou seja, eles não querem que os Estados Unidos tenham que dar crédito de imposto pago, entre aspas, indevidamente. Tá? Então, acho que esse ponto... E aí, quando o Brasil entra com novas normas de preço de transferência, né, o Brasil, aí, ele faz com que eu passe a mostrar para os Estados Unidos que o IRPJ, contribuição social, pagos aqui no Brasil, creditáveis nos Estados Unidos, né, são somente exatamente aquele imposto que deveria ser cobrado, que o Brasil tem direito de cobrar, que está em linha, que está justamente em linha, né, com o princípio aí do preço de mercado, com o princípio da criação de valor, com o princípio do imposto justo. Então, acho que esses são pontos aí bastante importantes, e a nova legislação de preço de transferência vem suprir tudo isso. Vem tornar a vida do contribuinte mais difícil? Num primeiro momento, eu não tenho dúvida. A vida do contribuinte vai ficar mais difícil, né? Mas, se olhar do ponto de vista econômico, isso se torna aí muito mais justo. É uma medida de justiça fiscal, sim, porque eu vou passar a entender a realidade econômica daquele negócio, inclusive negócios aí, como muito bem o Dante pontuou, né, os negócios de mercado financeiro. Agora, a gente sempre teve na legislação de preço de transferência, e o preço de transferência incidia sobre importação e exportação de bens, direitos e serviços. E direitos é uma área que ninguém nunca entrou, né, que o próprio fisco nunca exigiu. E agora, de fato, passa a ter aí a exigência. Né? Então, acho que é bastante importante aí esse aspecto aí da gente estar entrando nessa legislação mais complexa, sim, mais difícil de ser aplicada, sim, mas com todo um suporte da realidade econômica. Isso é muito positivo, inclusive para a atração de investimentos, porque, sem dúvida nenhuma, o Brasil depende do capital estrangeiro, o Brasil é um grande receptor de capitais estrangeiros, só que ao longo dos últimos 15 anos, o que a gente tem visto é uma desindustrialização do Brasil. Né? Tantas e quantas empresas multinacionais saindo do país. Alguém algum dia imaginou que a Ford iria parar de produzir no Brasil? Então, essa legislação vem em boa hora, vem, obviamente, ajudar essa realidade aí de incentivo a investimentos estrangeiros, é bastante importante para as empresas multinacionais e empresas brasileiras, e vem, de fato, apesar de todo o trabalho, buscar revelar a verdadeira capacidade contributiva de cada uma das empresas. Então, agradeço aí a atenção e passo de volta a palavra ao Maurício. Obrigada. Obrigado, Ana. Excelente. De fato, né? O começo vai ser mais difícil, como a Sandra bem pontuou, mas o fim último, né? Os fins últimos, né? São realmente de adequação, de alinhamento e de atrair investimentos, né? Porque, de fato, a gente precisa de vários, né? Vários ajustes na legislação tributária. Esse era um dos gargalos, né? E, enfim, vamos ver se a gente consegue também ir costurando outros, né? Temos aqui algumas perguntas, tá, pessoal? A gente ainda tem alguns minutos aí.
Eu vou passar algumas perguntas. A gente tem uma pergunta do Wellington. O ajuste secundário referente aos juros seria realizado via receita financeira e aumento do lucro contábil, ou também seria adição à base tributável, sem impacto contábil da receita, restando apenas o efeito do aumento do IR no resultado da empresa? Essa questão do ajuste secundário, acho que o André comentou um pouco. Não sei se o André, sem prejuízo de mais comentário também, André, se quiser fazer um comentário. Claro, claro. O Wellington, além do MP 1152, a ideia é que seja um ajuste meramente fiscal. Né? Como eu estou falando aqui de uma renda ficta, eu não deveria registrar isso na contabilidade, até porque essa receita, na verdade, quem está criando é a legislação tributária, né? Só a MP está criando essa receita. Você não está tendo efetivamente essa receita, de modo que você não deveria reconhecer isso na sua contabilidade. Você deveria só fazer esse ajuste nos seus livros fiscais, lembrando que tem, como eu comentei, mas acho que vale reiterar, tem proposta de emenda para eliminar o ajuste secundário da MP 1152. Certo. Não sei se alguém mais quer comentar essa pergunta. Bom, tem mais uma que chegou aqui pelo WhatsApp. Como é esperada a construção da base de comparáveis? Será com referências somente de empresas locais ou será de forma globalizada? Quem que quer responder essa aí? Não sei, Ana? Eu acho posso que comentar. desculpa, que eu vi a Sandra falando, eu achei que ela estava no mudo. Tá. Sandra, quer comentar? Não, então, Pode falar, né? Não, essa questão dos comparáveis é um ponto bastante importante, porque primeiro que vai demorar um tempo para eu ter a base mesmo dos comparáveis. Hoje, mesmo muitas das operações que se faz, se eu pegar o preço atual, que é considerado preço bom para preço de transferência, como custo mais 15 na exportação, não é o preço efetivo de mercado. E a questão dos comparáveis nacionais ou internacionais, eu acredito que, por mais que se possa tomar em conta a base em preços, aí, pegar a comparação com preços internacionais, também, como isso requer uma análise econômica por cima, eu não faço uma comparação direta e reta, eu faço uma comparação com uma análise econômica mostrando que aquilo que eu estou comparando é de fato comparável, né? Levando em conta uma série de outros aspectos. Então, certamente, critérios aí do mercado, do que acontece no mercado local, eu acredito que vai ter que ser levado em conta, sim, e não vai ser uma comparação só com o local ou só com o internacional. Eu acredito que vai acabar sendo uma comparação aí, e uma combinação, desculpa, tanto dos aspectos locais, do critério de mercado local, quanto internacional. Eu não sei se a Sandra quer comentar mais alguma coisa. O que eu ia comentar é que uma coisa que é muito diferente para a gente é que não necessariamente a parte brasileira é a parte testada. Na verdade, a parte testada tem que ser aquela que você consiga, de uma forma mais apropriada, fazer a comparação. Então, eu imagino que em muitas situações a gente vai conseguir aproveitar estudos do grupo que já existem lá fora. Por exemplo, eu já trabalhei em uma empresa que usava o Profit Split. Então, aquele estudo, eles faziam um estudo enorme para o grupo, só não servia para o Brasil. Então, a gente ficava de fora. Agora, eu poderia usar, um dia eu até fui lá, eles me explicaram, obviamente que hoje eu esqueci tudo, né, porque é super complexo, mas, enfim, eu pegaria aquele estudo e apresentaria aqui. Teoricamente, o fisco brasileiro deveria aceitar o mesmo estudo, com as mesmas regras, com a mesma parte testada aqui lá fora. Mas a gente só não sabe muito bem também como é que isso vai funcionar na prática, né? Como é que isso vai ser. Perfeito. A gente passou um pouquinho já, mas deixa eu passar mais uma pergunta aqui, pelo menos, que chegou também pelo WhatsApp aqui. Como ficam os contratos de rateio internacional de despesas? Os parâmetros atualmente aceitos pela Receita e jurisprudência sofrerão mudanças? Não sei quem quer pegar isso aí. Dante, você quer comentar? Como você não... Posso comentar.
Bom, essa é uma pergunta que eu acho que a gente tem visto em várias situações. Acho que aqui tem o seguinte ponto, né? O que hoje se chama de contrato de rateio de despesas não necessariamente se qualifica entre aquilo que na OCDE é chamado de Cost Contribution Arrangements. Quando você tem o Cost Contribution Arrangements, normalmente os benefícios e os custos são repartidos entre as empresas do grupo com base em custo. O que a gente chama de contrato de rateio aqui, que normalmente são serviços de back-office, está dentro daquilo que a OCDE qualifica como serviços intragrupo. E a partir do momento que a MP traz um conceito de serviços intragrupo que é muito focado na situação em que eu olho para quem está contratando, ou seja, aquele contratante contrataria o serviço de um terceiro no mercado, eu acho que traz uma lógica um pouquinho diferente daquela que a gente costuma usar para defender cost sharing. Então, acho que o nível de risco com esse conceito da OCDE sendo transformado em lei aqui no Brasil, ele certamente precisa ser repensado e reanalisado, principalmente quando a gente está pensando em tributação indireta, PIS, COFINS e ISS, para ver se a gente ainda continua tendo aquela mesma base de defesa que a gente tinha de dizer que, no final das contas, isso não é de fato um serviço para fins brasileiros. Perfeito. Pessoal, não sei se alguém tem mais alguma pergunta, pelo menos foram as que chegaram aqui, ou quiser fazer algum comentário final. Se não, bom, então já vou passar a palavra para o nosso presidente aqui, o Halley, que chegou depois do compromisso, e já agradeço, né? Antes de passar a palavra, eu agradeço aos participantes, e especialmente ao André, a Ana Cláudia, a Sandra e o Dante aí pelas excelentes exposições, participações, e passo para o Halley aqui fazer o encerramento do nosso webinar. Obrigado, gente. Pessoal, boa noite a todos, a todas. É um prazer. Peço desculpas de ter perdido boa parte do evento, mas já vi que pela qualidade dos nossos palestrantes, a quem quero cumprimentar, tivemos e tenho certeza um excelente evento. Quero cumprimentar para encerrarmos essa noite. Primeiro, agradecer a presença de todos. Espero que todos tenham atingido aqui o seu objetivo nessa reunião de um tema extremamente importante, com a medida provisória 1152, para tratar de tema como preço de transferência. Quero cumprimentar o nosso coordenador, Maurício Barros, presidente do grupo, pelo excelente trabalho que vem fazendo à frente desse comitê, a doutora Sandra de Oliveira, a doutora Ana Cláudia Otume, doutor Dante Zanotti e doutor André Novassi, que fizeram certamente hoje jus a essa importante plateia, esse grupo que nós tivemos aqui hoje. A ABAT fica muito contente de poder realizar esse tipo de evento. Nós temos hoje, na nossa grade de eventos, se vocês puderem acompanhar pelo site, eventos importantes em março, abril, já e junho também, né, principalmente sobre SPED, sobre contencioso tributário e outros temas relevantes. Eu quero, nesse momento, né, inclusive hoje de manhã, estive numa palestra, estava comentando com o Maurício, né, discutindo um outro tema, essa preocupação nossa como contribuinte, né, com a exatidão, e agora sobre a coisa julgada, né, o que está acontecendo hoje no Brasil, e principalmente num tema que tem a ver aqui com o preço de transferência, que é a contribuição social sobre o lucro, né? E a preocupação nossa é buscar tecnologia jurídica para entender, de alguma forma, o que vem acontecendo com a segurança jurídica, principalmente numa matéria extremamente importante, que é uma cláusula pétrea, como a coisa julgada. Acho que os tribunais têm reescrito, né, Maurício, a nossa Constituição de uma maneira preocupante, principalmente quando nós estamos tratando de temas do Supremo Tribunal Federal, seja em controle concentrado ou controle difuso, e fico contente que a ABAT possa reunir nessa final de tarde, nessa noite, profissionais de escola para discutir um tema extremamente importante também. E temas como esses, né, voto de qualidade no CARF, que também está em pauta, e outros tantos, a ABAT também tem atuado como amicus curiae junto ao Supremo Tribunal Federal ou ao STJ, defendendo questões como essas. Eu espero, então, né, que esses temas todos que vão desfilar certamente na pauta aqui da ABAT nesse ano, tragam também a cada um dos participantes mais luz para esse nosso, eu não vou nem chamar de manicômio tributário, né? Hoje eu vi um colega dizer que já é um funk pesado aí
tributário, porque está difícil de entender o nosso ordenamento jurídico e as decisões dos tribunais a partir dele. Mas eu não vou me estender, eu quero novamente agradecer aos nossos ilustres expositores a participação de todos os senhores e senhoras, desejando a todos aqui possamos nos reunir em outros eventos em breve e que certamente esse evento tenha contribuído com o objetivo de cada um. Então, sem mais delongas, eu encerro o evento, deixando aí uma cordial saudação, um grande abraço a todos os expositores e participantes. Uma boa noite, Maurício. Mais uma vez, parabéns pelo trabalho. Boa noite a todos. Tchau, boa noite. Boa noite, tchau, tchau. Tchau, tchau, gente. Boa noite, tchau. Boa noite, tchau, tchau.